conscientes de ambos os ambientes, o astral e o físico. Um assassino, executado pelo seu crime, continua, segundo o testemunho de um dos mestres que instruiu a Sra. Blavatsky, vivendo e revivendo no Kamaloka a cena do assassinato e os acontecimentos subsequentes, sempre repetindo o seu ato diabólico e novamente experimentando todos os terrores da sua prisão e execução. Do mesmo modo, um suicida reproduzirá automaticamente os sentimentos de desespero e de temor que precederam o seu suicídio, e passará seguidamente pelo ato e agonia com uma persistência lúgubre. Uma mulher que morreu em meio às chamas, tomada de um pavor louco, depois de esforços desesperados para escapar, criou um tal turbilhão de emoções que, 5 dias depois, ainda lutava loucamente vendo-se sempre rodeada de chamas e repelindo violentamente todos os esforços que faziam para acalmá-la. Uma outra mulher, ao contrário, tragada pelas ondas numa tempestade, morreu tranquilamente e cheia de amor, comprimindo seu filhinho contra seu seio. Do outro lado da morte pôde ser observada, dormindo num sono pacífico, sonhando com seu marido e seus filhos que lhe apareciam em visões felizes, tão perfeitas como a realidade. Nos casos mais comuns, a morte por acidente é uma desvantagem real, resultado de alguma falta grave, pois o fato de estar perfeitamente consciente das regiões inferiores do Kamaloka, estreitamente ligadas à Terra, traz consigo muitos inconvenientes e perigos. O homem fica absorto em projetos e nos interesses que o preocuparam durante a vida e tem consciência da presença das pessoas e coisas ligadas a ele. Sente-se quase irresistivelmente levado a fazer esforços para experimentar e influir nos negócios aos quais suas paixões e seus sentimentos ainda se prendem e ligar-se ainda ao mundo físico, embora já tenha perdido todos os órgãos habituais de sua atividade. O único meio para alcançar a paz consiste em desviar-se resolutamente da terra e fixar seu pensamento em coisas superiores, mas o número dos que têm coragem para fazer este esforço é comparativamente diminuto, apesar do auxílio que lhe oferecem sempre os auxiliares do plano astral, cuja tarefa consiste em ajudar e guiar os que deixam este mundo. Na maioria das vezes estas almas sofredoras, incapazes de suportar sua inação forçada, procuram auxílio de sensitivos com os quais possam se comunicar, para ainda mais uma vez se ocuparem dos assuntos terrestres. Às vezes, procuram mesmo obsedar médiums disponíveis e assim utilizar corpos alheios para seus próprios fins, contraindo assim grandes responsabilidades para o futuro. Não é sem uma razão oculta que a clérigos ingleses foi ensinada a extoração, da batalha, do assassinato e de uma morte súbita. Livrai-nos, Senhor. Podemos agora considerar, uma a uma, as subdivisões do Kamaloka, para formarmos uma ideia das condições que o homem preparou para si, neste estado intermediário, pelos desejos que cultivou durante sua vida física. Deveis recordar que a quantidade de vitalidade em qualquer uma das camadas, e por conseguinte o seu confinamento naquela camada, depende da quantidade de energia lançada durante a vida terrestre naquela espécie de matéria astral da qual a camada se formou. Se as paixões mais baixas foram as mais ativas, a matéria astral mais grosseira será muito vitalizada, e predominará pela quantidade. Este princípio aplica-se através de todas as regiões do Kamaloka, de forma que o homem, durante a sua vida terrestre, pode facilmente conceber previamente o futuro que o separa imediatamente à sua morte. A primeira divisão, a mais inferior, apresenta as condições descritas em diversas escrituras hindus e budistas sob o nome de infernos de várias espécies. Deve-se compreender que o homem, ao passar por um destes estados purgatórios, não fica realmente desembaraçado das paixões e dos desejos vis que o conduziram para lá. Eles continuam como parte integrante de seu caráter, permanecendo latentes na mente, em estado germinal, para surgirem e formarem a sua natureza passional quando ele voltar a nascer no mundo físico.
A sua permanência na mais baixa região do Kamaloka deve-se à presença, em seu corpo astral, de matéria pertencente àquela região, e lá fica prisioneiro até que a maior parte daquela matéria seja afastada para permitir ao homem entrar em contato com a região imediatamente superior. A atmosfera deste lugar é sombria, pesada, triste, deprimente em seu grau inconcebível. Parece exalar todas as influências mais opostas ao bem, como faz mesmo, devido às pessoas cujas más paixões levaram-nas para este triste lugar. Todos os desejos, todas as sensações horrendas, encontraram ali materiais apropriados à sua expressão. É, de fato, o lugar mais miserável com todos os horrores que se ocultam à vista física e que ali se mostram em sua hedionda nudez. O caráter repelente desta região é largamente aumentado pelo fato de que no mundo astral o caráter se expressa conforme o homem que está carregado de más paixões mostra-se, portanto, em todo esse conteúdo. Os apetites bestiais dão ao corpo astral um aspecto bestial, e as formas hediondas e terríveis, semi-humanas e semi-animais, são a expressão mais própria de almas humanas brutalizadas. Ninguém, no mundo astral, pode ser hipócrita, nem dissimular seus maus pensamentos sob o véu de aparências virtuosas. Tudo que o homem é, manifesta em sua forma e em seu aspecto exterior, irradiando beleza quando seus pensamentos são nobres, asqueroso e repelente, quando sua natureza é vil. Compreender-se-á facilmente porque os instrutores como Buda, a cuja visão infalível todos os mundos estão abertos, puderam descrever o que viam nestes infernos, numa linguagem de um realismo terrível que, por vezes, parece incrível aos leitores de hoje, apenas porque esquecem que todas as almas, uma vez libertadas da matéria pesada e não plástica do mundo físico, aparecem sob o seu verdadeiro aspecto, mostrando o que são realmente. Mesmo neste baixo mundo, um fascínio arável apresenta um aspecto repugnante. Que devemos, pois, esperar com a matéria astral mais plástica, que se molda a cada impulso dos seus desejos criminosos? Convém recordar que a população, se esta palavra pode ser usada, da mais inferior das regiões, compõe-se da escória da humanidade, assassinos, bandidos, criminosos violentos de todas as espécies, libertinos, em uma palavra, tudo o que há de mais vil no gênero humano. Não há ninguém aqui com a consciência exata do que o rodeia, com exceção daqueles culpados de crimes brutais, ou de crueldade persistente e deliberada ou possuídos por uma tendência desprezível. As únicas pessoas que podem ser de um tipo geral melhor, e que estão aqui por algum tempo, são os suicidas, homens que pondo fim a seus dias, quiseram escapar à punição terrestre dos seus crimes. Assim agindo, não fizeram senão agravar sua situação. Nem todos os suicidas, fique claro, porque o suicídio pode ser cometido por motivos bem diversos, mas somente aqueles que, devido a algum crime, covardemente se matam para evitar as consequências. Independentemente do ambiente lúgubre e dos companheiros abjetos que ali existem, o homem é por si mesmo o criador imediato de sua própria miséria. Não tendo passado por mudança alguma, senão a perda de seu véu corpóreo, as pessoas aqui manifestam suas paixões em toda a sua hediondez inata e sua brutalidade indisfarçada, cheio de apetites ferozes e insaciáveis, inflamados pela vingança, pelo ódio, pela concupiscências que não podem satisfazer por falta dos respectivos órgãos. As almas vagueiam, furiosas e ávidas, através dessa morada sombria. Elas se reúnem em torno dos piores lugares da terra, nas casas de prostituição onde campeia o vício, a embriaguez, excitando os frequentadores destes lugares aos atos mais vergonhosos e ações violentas, procurando oportunidades para obsedá-los e conduzi-los aos piores excessos. A atmosfera sufocante sentida em torno destes lugares é, em grande parte, devido à presença destas entidades astrais ligadas à Terra.
possuídas de paixões abjetas e desejos infames. Os médiuns, a não ser que eles tenham um caráter puro e nobre, são alvos especiais de seus ataques, e com muita frequência os mais fracos, debilitados ainda mais pelo abandono passivo de seu corpo para ocupação temporária por outras entidades desencarnadas, são obsedados por estas criaturas e arrastados à intemperância e à loucura. Os assassinos executados, possuídos de terror, de ódio e vingança, renovam sem cessar seu crime por um impulso maquinal, reproduzindo mentalmente os seus terríveis resultados e envolvem-se numa atmosfera de formas pensamentos selvagens e, atraídos para quem alimente tais sentimentos de ódio e vingança, incitam a cometer o mesmo crime em que estão remoendo. Vê-se, às vezes, nesta região, um assassino constantemente seguido de sua vítima, cuja obsedante presença não pode evitar, e que persegue seus passos com uma persistência inevitável, apesar dos esforços que faz para desembaraçar-se dela. A vítima, a menos que não seja de um caráter vil, é inconsciente do fato, e esta inconsciência mesmo, parece aumentar o horror desta perseguição infernal. Aqui também é o inferno do vivisseccionista, porque a crueldade atrai ao corpo astral os materiais mais grosseiros e as mais repugnantes combinações da matéria astral e ele vive cercado pelas formas de suas vítimas mutiladas, lamentosas, trementes, lançando gritos, vivificadas, não pelas almas dos animais, mas pela vida elemental fremente de ódio contra os sacrificadores. Este repete suas piores experiências com uma regularidade automática, consciente de todo o horror e, no entanto, imperiosamente levado ao autotormento pelo hábito estabelecido em sua vida terrestre. Antes de deixar esta região sombria, recordemos mais uma vez que não há aqui punições arbitrariamente infligidas exteriormente, mas unicamente o efeito inevitável de causas postas em ação pela própria pessoa. Durante sua vida física, estes homens cederam aos impulsos mais vis, atraíram e assimilaram em seu corpo astral materiais que unicamente podiam vibrar em resposta àqueles impulsos. Agora, este corpo que eles mesmos construíram torna-se a prisão de sua alma, e deve cair em ruínas antes que ela possa evadir-se. Assim como inevitavelmente um bêbado deve viver aqui em seu corpo físico repelente, abrasado pelo álcool, do mesmo modo deve viver lá, em seu corpo astral igualmente repelente. Tudo o que se semeia, se colhe segundo sua espécie, tal é a lei, em todos os mundos, e nada pode a isso escapar. Na verdade, o corpo astral não é mais repugnante e horrível lá do que era quando o homem vivia na Terra, e tornava fétida a atmosfera em torno dele com suas emanações astrais. Mas na Terra as pessoas não percebem esta fealdade porque astralmente são cegas. Contudo, ao contemplar estes infelizes que são nossos irmãos, podemos consolar-nos pensando que seus sofrimentos são apenas temporários e estão dando uma lição muito necessária na vida da alma. Sob a reação terrível das leis da natureza que foram violadas, aprendem que estas leis existem e a desgraça que advém por ignorá-las na vida e na conduta. A lição que não aprenderam durante a vida terrena, arrastados pela vaga de luxúria e desejos, pressiona sobre eles aqui e pressionará sobre eles em suas vidas sucessivas até que os males sejam erradicados e o indivíduo eleve-se a uma vida melhor. As lições da natureza são dolorosas, mas, no final de tudo, suas lições são misericordiosas porque levam à evolução da alma e guiam-na para a conquista da sua imortalidade. Passemos a uma região menos sombria. A segunda divisão do mundo astral pode ser considerada como a reprodução astral do mundo físico porque os corpos astrais das coisas e de muitas pessoas são, em grande parte, compostos da matéria pertencente a esta divisão do plano astral e estão, portanto, mais estreitamente em contato com o mundo físico do que com qualquer outra parte do plano astral. A maior parte das pessoas permanece aqui durante algum tempo, e em grande número elas estão aí conscientemente despertas.
São pessoas cujos interesses estiveram ligados a coisas fúteis e insignificantes, somente se interessam por ninharias, e outras se deixaram dominar por sua natureza inferior e morreram com apetites ainda vivos e desejosas de gozos físicos. Como direcionaram suas vidas em grande parte para exterioridades e construíram, em consequência, seu corpo astral como materiais que facilmente respondiam aos contatos físicos, elas são mantidas por esses corpos na vizinhança de suas atrações físicas. Estas pessoas são, na maioria, descontentes, ambiciosas, irrequietas, variando o sofrimento conforme a intensidade dos desejos que não podem satisfazer. Algumas sofrem, de fato, uma angústia real, e ficam retidas muito tempo antes de esgotarem seus anseios terrestres. Muitos prolongam inutilmente sua estadia, procurando comunicar-se com a Terra, em cujos interesses estão enredadas, por intermédio de médiumes, que lhes emprestam um corpo físico para esse fim. Deles provém a banal tagarelice, muito conhecida dos que frequentam sessões espíritas públicas, um palavreado de cortiço e moralidade pouco exigente. Estas almas, presas à terra, são geralmente de fraca inteligência, e suas comunicações não têm mais interesse, para quem já está convicto da existência da alma após a morte, do que tinha a sua conversação na terra. De resto, como no plano físico, são tanto mais afirmativas quanto mais ignorantes, descrevendo todo o mundo astral com o conhecimento limitado que possuem dele. Lá, como aqui, eles confundem o burburinho de sua aldeia com os sons do universo. É desta região que as pessoas desencarnadas, com alguma preocupação procuram, muitas vezes, comunicar-se com seus amigos a fim de colocar em ordem o negócio terrestre que as preocupa. Se não conseguem ser vistas, ou transmitir seus desejos a algum amigo sob a forma de sonho, poderão ocasionar muitas contrariedades por pancadas ou outros barulhos destinados a atrair a atenção, ou inconscientemente provocados por seus impacientes esforços. Neste caso, uma pessoa competente fará um ato de caridade, comunicando-se com a entidade angustiada, para saber o que ela deseja, e assim ela se liberta daquela inquietação que a impedia de prosseguir no seu caminho. Enquanto estão nesta região, as almas podem muito facilmente ter a sua atenção desviada para a terra, mesmo que espontaneamente não o fizessem, e este mau serviço lhes é quase sempre feito pelas lamentações veementes e pelo anseio de sua presença querida, partido dos amigos que deixou na terra. As formas pensamento geradas por estes sentimentos juntam-se em torno das almas, pressionando-as e conseguem, muitas vezes, despertá-las, se estão em sono pacífico, ou, quando já estão conscientes, a constrangê-las a voltar a sua atenção para a terra. É no primeiro caso, sobretudo, que este egoísmo inconsciente dos amigos que ficam, faz aos mortos amados tanto mal, que estes mesmos amigos seriam os primeiros a lamentar. Talvez a compreensão destes sofrimentos desnecessários sobre os que deixam a terra, leve alguns a reconhecer o caráter impositivo dos preceitos religiosos que prescrevem a submissão à lei divina e o domínio sobre uma dor excessiva e revoltada. A terceira e quarta regiões do Kamaloka diferem pouco da segunda e poderiam ser consideradas como suas reproduções etéricas, a quarta sendo mais sutil do que a terceira, mas as características das três regiões são muito semelhantes. Encontramos aqui almas de um tipo um pouco mais elevado, e embora presas pelo invólucro formado pela atividade de seus interesses terrestres, a sua atenção dirige-se geralmente mais para frente do que para trás, e se não forem pressionadas a se voltar para as coisas terrenas, prosseguirão o seu caminho sem atrasos. No entanto, permanecem ainda suscetíveis às impressões terrestres e o interesse cada vez mais fraco pelos negócios deste mundo pode ser despertado pelos clamores daqui. Um grande número de pessoas instruídas e reflexivas que se deixam absorver pelos assuntos mundanos, ficam perfeitamente conscientes nestes planos e podem ser levadas a comunicar-se por intermédio de médiumes,
e mais raramente a procurar por si mesmas essa comunicação. Suas palavras têm, naturalmente, um nível um pouco mais alto que as provenientes da segunda região, mas não têm características que as tornem mais valiosas do que afirmações feitas por pessoas ainda no corpo físico. Não é, pois, do Kamaloka que procede a iluminação espiritual. A quinta subdivisão do Kamaloka oferece muitas características novas. Seu aspecto é claramente luminoso e radiante, muito atraente para quem está habituado apenas às cores sombrias da Terra, e justifica a denominação de astral, estrelada, dada ao conjunto do plano. É aqui que se encontram todos os seus materializados que tão importante papel representam nas religiões populares do mundo inteiro. Os campos de caça felizes do índio pele vermelha, o Alyala do escandinavo, o paraíso do muçulmano repleto de ninfas, a Nova Jerusalém com portas de ouro e pedras preciosas do cristão, o céu cheio de licéus do reformador materialista, todos têm aqui os seus lugares. Homens e mulheres que se aferraram desesperadamente à letra que mata encontram aqui satisfação literal de seus desejos. Por seus poderes de imaginação, alimentados pela casca estéril das escrituras do mundo, constroem inconscientemente na matéria astral os castelos no ar que tanto sonharam. As crenças religiosas mais bizarras encontram aqui sua realização efêmera e utópica, e os intérpretes literais de todas as religiões, exclusivamente desejosos de sua própria salvação no mais materialista dos céus, encontram satisfação neste lugar que lhes convém perfeitamente, rodeados como se acham das próprias condições às quais ajustaram sua fé. Os religiosos e filântropos, que outra preocupação não tiveram senão executar seus próprios caprichos e impor ao próximo a sua maneira de ver, em vez de trabalharem desinteressadamente pela expansão da virtude e da felicidade humanas, estão aqui muito em evidência. Organizam casas de educação, asilos, escolas, com grande satisfação pessoal, rejubiliam-se em pôr, de vez em quando, sua mão astral em algum assunto ou questão terrestre por intermédio de um médium dócil, que prestigiam com a maior condescendência. Edificam astralmente igrejas, casas, escolas, reproduzindo os céus materiais que ambicionaram e, embora para uma visão mais aguçada estas construções possam parecer imperfeitas e muitas vezes, pateticamente grotescas, para eles nada deixam a desejar. Os sectários da mesma religião reúnem-se e cooperam entre si de maneiras diversas, formando comunidades que diferem entre si tanto como as comunidades análogas às da Terra. Quando são atraídos para a Terra, procuram, em geral, os correligionários e compatriotas, e isto não unicamente por afinidade natural, mas também porque as barreiras de idiomas continuam no Kamaloka, como se pode observar ocasionalmente nas mensagens espíritas. As almas desta região tomam, às vezes, vivo interesse nas tentativas feitas para estabelecer comunicação entre nosso mundo e o deles, e daí a da região imediatamente superior que provém os espíritos guias da maioria dos médiums. Estas almas sabem que há diante delas uma possibilidade de existência mais elevada e que estão destinadas a passar, cedo ou tarde, a outros mundos onde as comunicações com a Terra não serão possíveis. A sexta região do Kamaloka assemelha-se à quinta, mas é muito mais refinada e é grandemente povoada por almas de um tipo mais avançado que ficam a desgastar seu invólucro astral no qual muito das suas energias mentais se manifestaram durante a vida física. Sua demora aí é devida ao papel preponderante representado pelo egoísmo em suas vidas artísticas e intelectuais e à degradação de suas capacidades ao buscar, de uma maneira refinada e delicada, a gratificação de sua natureza sensorial. Tudo que as cerca é o que há de melhor no Kamaloka porque o seu pensamento criador modela a substância luminosa deste habitat temporário em paisagens admiráveis e oceanos ondulantes, montanhas cobertas de neve e planícies férteis, cenas de uma beleza de contos de fada,
mesmo comparadas a tudo que a Terra possui de mais delicado. Encontram-se também aqui devotos de religiões, mas de um tipo um pouco mais elevado que os da subdivisão inferior, e tendo um sentimento mais justo de suas limitações. Todos esperam com certeza deixar a sua região atual e passar a uma esfera mais elevada. A sétima subdivisão do Kamaloka, a mais elevada, é ocupada quase exclusivamente pelos intelectuais, homens e mulheres, que foram na Terra, de um materialismo pronunciado, ou que de tal forma se adaptaram aos meios pelos quais a mente inferior adquire conhecimentos no corpo físico, que continuam buscando tais conhecimentos, segundo o método antigo, porém com as faculdades mais desenvolvidas. Recordemos como instintivamente Charles Lambert hostil à ideia de que no seu conhecimento teria que ser ganho por algum processo esquisito de intuição e não por seus amados livros. Muitos estudiosos vivem durante longos anos, às vezes por séculos, segundo H. P. Blavatsky, literalmente dentro de uma biblioteca astral, consultando avidamente todos os livros sobre seu assunto preferido, e perfeitamente contentes com isso. Aqueles que concentraram toda sua energia sobre qualquer linha de investigação intelectual, e que perderam seu corpo físico sem ter saciado a sede de conhecimentos, continuam perseguindo seu objetivo com uma persistência infatigável, presos por esse apego às modalidades de estudo físico. Frequentemente, esses homens ainda se mostram céticos quanto às possibilidades superiores que os esperam, e recuam diante da perspectiva do que é praticamente uma segunda morte, a imersão na inconsciência que precede ao nascimento da alma na vida superior do céu. Políticos, estadistas, cientistas, moram algum tempo nesta região, despojando-se lentamente de seus invólucros astrais, presos ainda à existência terrestre pelo seu vivo interesse nos movimentos nos quais desempenharam papéis importantes, e pelo esforço que fazem para executar, no astral, alguns dos projetos que a morte impediu de realizar. Para todos, entretanto, salvo para aquela minoria que não se sensibilizou na Terra diante do amor inegoísta, de aspirações intelectuais, do reconhecimento de algo ou alguém superior a ela, cedo ou tarde, virá um tempo em que finalmente as amarras do corpo astral se desatam, enquanto a alma torna-se momentaneamente inconsciente de tudo que a rodeia. Inconsciência semelhante a que se segue à morte física, em seguida é despertada por um sentimento de intensa felicidade, imensa, ilimitada, jamais sonhada, a felicidade do mundo celeste ao qual, por sua própria natureza, a alma pertence. Pode ter alimentado muitas paixões baixas e vis, muitos desejos triviais e sórdidos, mas ela teve lampejos de uma natureza mais alta. Clarões vagos, esparsos, vindos de uma região mais pura. Estes lampejos, como sementes, devem amadurecer até a sua colheita, e por mais pobres e poucos que sejam, devem produzir o seu justo retorno. O homem se adianta a fim de receber essa colheita para comer e assimilar os seus frutos. O cadáver astral, como chamam às vezes, ou a concha astral da entidade que partiu, compõe-se de restos das 7 camadas concêntricas precedentemente descritas, mantidos juntos pelo remanescente magnetismo da alma. Cada camada, por sua vez, já se desintegrou até o ponto em que restam fragmentos esparsos, que ficam ligados por atração magnética às outras camadas que ainda subsistem, e quando todas já estão reduzidas a esta condição, incluindo a 7ª que é a mais interior, o homem escapa, abandonando esses resíduos. A casca flutua sem direção, através do mundo astral, repetindo, embora fracamente de maneira automática, suas costumeiras vibrações, e à medida que o magnetismo restante se dispersa, a casca dissolve-se cada vez mais, e acaba por decompor-se totalmente, restituindo seus materiais ao depósito comum de matéria astral. Exatamente como o corpo físico restitui ao mundo físico os seus elementos. Esta casca astral vagueia aqui e ali,
ao sabor das correntes astrais, e se não estiver muito decomposta, pode ser vitalizada pelo magnetismo das almas encarnadas na Terra, tornando-se assim, capaz de alguma atividade. Ela absorveu o magnetismo assim como a esponja absorve a água, e se revestirá, então, de uma aparência ilusória de vida, repetindo mais vigorosamente as vibrações às quais estava acostumada. Estas vibrações são muitas vezes despertadas pelo estímulo de pensamentos comuns à alma desencarnada e aos amigos e parentes terrestres, e a casca, assim vitalizada, pode parecer, de certo modo, uma inteligência comunicante. Entretanto, exceto pelo emprego da visão astral, ela é distinguível pela repetição automática dos pensamentos familiares e pela carência completa de originalidade de quaisquer traços de conhecimentos que não possuísse durante a vida física. Assim como as almas podem ser entravadas em seu progresso por amigos ignorantes e irrefletidos, assim também podem ser auxiliadas por esforços sábios e bem dirigidos. Eis porque todas as religiões que conservam alguns traços da sabedoria oculta dos seus fundadores, prescrevem o emprego das orações pelos mortos. Estas preces, assim como as cerimônias que as acompanham, são mais ou menos eficazes conforme o conhecimento, o amor e o poder da vontade que as animam. Elas se baseiam no princípio universal da vibração, pelo qual o universo é construído, modificado e mantido. As vibrações são estabelecidas pela pronúncia de sons que modelam a matéria astral em formas determinadas, animadas pelo pensamento que as palavras expressam. Estas formas pensamentos são dirigidas para a entidade no Kamaloka, e agindo sobre o seu corpo astral, apressam a sua dissolução. Com a decadência do saber oculto, estas cerimônias tornaram-se cada vez menos eficazes, até serem de utilidade quase nula. Entretanto, quando executadas por alguém que tenha conhecimento, exercem a influência desejada. Demais, cada um pode ajudar seus mortos amados, enviando-lhes pensamentos de amor e de paz, fazendo votos por seu progresso rápido, através do Kamaloka e de sua libertação dos entraves astrais. Que nossos mortos nunca sigam solitários seu caminho, sem assistência das hostes amorosas desses anjos da guarda, que são as nossas formas pensamento, ajudando-os a avançar para a bem-aventurança. Capítulo 4. O plano mental. Como seu nome indica, o plano mental é aquele em que a consciência trabalha como pensamento. É o plano da mente, não quando funciona por intermédio do cérebro, mas quando atua em seu próprio mundo, liberta dos entraves do espírito matéria físico. Esse mundo é o mundo do ser humano real. A palavra inglesa man, homem, provém da raiz sânscrita man, raiz do verbo sânscrito que significa pensar. Assim, man, homem, significa pensador. O ser humano é designado por seu atributo mais característico, a mente. Em inglês a palavra mente designa a consciência intelectual em si mesma e também os efeitos produzidos no cérebro físico pelas vibrações desta consciência. Mas devemos agora considerar a consciência intelectual como uma entidade, um indivíduo, um ser. As vibrações de sua vida são pensamentos e estes pensamentos são imagens e não palavras. Este indivíduo é Manas, o pensador. Nota: de Manas deriva a expressão plano manásico, traduzido por plano mental. Podemos chamá-lo plano da mente propriamente dita, para distinguir suas atividades daquelas atuando no corpo físico. Ele é o ser, revestido da matéria e funcionando sob as condições das subdivisões superiores do plano mental. No plano físico, sua presença revela-se pelas vibrações que estabelece no cérebro e no sistema nervoso. Estes órgãos respondem às vibrações da sua vida por vibrações simpáticas. Mas, devido à densidade de seus materiais, podem reproduzir apenas uma pequena parte delas, e mesmo assim imperfeitamente. Assim como a ciência afirma a existência de uma série imensa de vibrações do éter,
da qual nossa vista apenas percebe uma faixa, o espectro solar luminoso, porque ela pode vibrar apenas dentro de certos limites. Também o aparelho físico do pensamento, o cérebro e o sistema nervoso, responde apenas numa estreita faixa da série imensa de vibrações mentais emitidas pelo pensador em seu próprio mundo. Os cérebros muito receptivos respondem a um grau que costumamos chamar de grande potência intelectual. Os cérebros excepcionalmente receptivos, ao ponto a que chamamos de gênio. Finalmente os cérebros excepcionalmente inertes correspondem apenas ao grau chamado idiotismo, mas cada um de nós envia ao seu cérebro milhões de ondas mentais, às quais este não pode responder, por causa da densidade de seus materiais, e os assim chamados poderes mentais de cada pessoa está em relação direta com esta sensibilidade do cérebro. Mas, antes de estudar o pensador, será bom considerar o seu mundo, isto é, o plano mental. O plano mental é o que se segue imediatamente ao plano astral, e está separado deste apenas pela diferença de seus materiais, assim como o plano astral está separado do plano físico. De fato, podemos repetir, na comparação do plano mental e do astral, o que já dissemos, ao compararmos o plano astral e o físico. A vida no plano mental é mais ativa do que no astral, e a forma é mais plástica. O espírito ou matéria dele é mais altamente vitalizado e mais sutil do que qualquer grau da matéria no mundo astral. O átomo último de matéria astral contém inumeráveis agregados da matéria mental mais densa para a delimitação do mundo astral, e em consequência, a desintegração do átomo astral libera uma massa de matéria mental da espécie mais densa. Nestas circunstâncias compreende-se que a ação das forças vitais neste plano, cresça muito em atividade, porque a massa a ser posta em movimento é menor. A matéria está animada de um movimento contínuo e incessante, assumindo formas ao menor estremecimento de vida e, sem hesitação, se adaptando às menores alterações de movimento. A substância mental, como já a chamaram, faz parecer tosco, pesado e embaciado o espírito matéria astral, o qual, entretanto, é tão delicado e luminoso quando comparado com o espírito matéria físico. Entretanto, a lei da analogia é válida e nos dá uma chave para guiar-nos através desta região acima do astral, a região que é o nosso lugar de nascimento e nosso lar, embora como prisioneiros que somos numa terra estranha, não a conhecemos, e atentamos para as descrições que dela nos fazem com olhos de estrangeiros. Aqui, como nos dois planos inferiores, as subdivisões do espírito matéria são em número de 7. Igualmente, estas variedades formam inúmeras combinações de todos os graus de complexidade, constituindo os sólidos, os líquidos, os gases e os éteres do plano mental. A palavra sólido parece, sem dúvida, absurda, mesmo quando falamos das formas mais densas da matéria mental. Entretanto, como elas são densas em comparação com outros estados da matéria mental e como não temos outras palavras para descrevê-las, senão aquelas que se aplicam às condições físicas, usamo-la na falta de uma melhor. Basta-nos compreender que este plano obedece à lei e à ordem geral da natureza, que é, para o nosso globo, a base setenária, e que as 7 subdivisões de matéria são de densidades decrescentes, tais como os sólidos, líquidos, os gases e os éteres, sendo a 7ª ou a mais elevada subdivisão, exclusivamente composta dos átomos últimos mentais. Estas subdivisões são repartidas em 2 grupos aos quais foram dados nomes pouco aplicáveis e à primeira vista ininteligíveis, de sem forma e de com forma. Nota: Arupa significa sem forma, Rupa é forma, contorno, corpo. As 4 subdivisões inferiores, da primeira à 4ª, constituem o grupo com forma, e as 3 superiores, da 5ª à 7ª, o grupo sem forma. Este agrupamento é necessário porque há uma perfeita distinção aí, embora difícil de distinguir, e as regiões correspondem, na consciência humana,
Há divisões da própria mente, como veremos mais claramente adiante. Talvez fosse melhor dizer que, nas 4 subdivisões inferiores, as vibrações da consciência dão nascimento a formas, imagens ou representações, manifestando-se cada pensamento como uma forma viva, ao passo que, nas 3 subdivisões superiores, a consciência, embora sempre emita vibrações, parece mais irradiá-las como uma poderosa onda de energia viva, que não se manifesta em imagens distintas, enquanto permanece nesta região superior, mas gera formas múltiplas, ligadas entre si por uma condição comum: penetrar nos mundos inferiores. A analogia mais perfeita que posso achar para a ideia que tento expressar, é a dos pensamentos abstratos e concretos. A ideia abstrata de um triângulo não tem forma, mas serve para designar todas as figuras planas limitadas por 3 linhas retas, em que a soma dos ângulos internos equivale a 2 ângulos retos. Uma ideia assim, com condições mas sem forma, projetada no mundo inferior, pode dar nascimento a uma variedade infinita de figuras, triângulos retos, isósceles, escalenos, de qualquer cor e tamanho, porém, todos satisfazendo as condições, triângulos concretos, cada um possuindo uma forma definida. A impossibilidade de mostrar claramente a diferença entre os modos de ação da consciência nas 2 regiões é devida ao fato de que as palavras são símbolos de imagens e pertencem às operações do mental inferior no cérebro, e são exclusivamente baseadas nestas operações, enquanto que a região sem forma pertence à razão pura, que nunca opera dentro dos limites estreitos da linguagem. O plano mental é o que reflete a mente universal na natureza, é o plano que, em nosso pequeno sistema, corresponde ao grande mente no cosmo. Nota: Mat, o terceiro logos ou inteligência criadora divina, Brahma dos hindus, Mandijushri dos budistas do norte, o Espírito Santo dos cristãos. Em suas regiões superiores existem todas as ideias arquetípicas que estão atualmente em curso de evolução concreta, e nas regiões inferiores estas ideias são elaboradas em formas sucessivas, para serem devidamente reproduzidas em seguida nos mundos astral e físico. A matéria deste plano é susceptível de combinar-se sob o impulso das vibrações mentais, e pode dar origem a qualquer combinação que o pensamento possa construir. Assim como o ferro pode ser modelado em um arado para arar ou em uma espada para matar, a matéria mental também pode ser modelada em formas que beneficiem ou que prejudiquem. A vida do pensador, em contínua vibração, modela a matéria que o cerca e assim edifica uma obra conforme sua vontade. Nesta região, o pensamento e a ação, a vontade e o efeito, são única e mesma coisa. O espírito matéria torna-se aqui o servo obediente da vida, adaptando-se a cada impulso criador. Pela sua velocidade e tenuidade, estas vibrações que modelam em formas pensamentos a matéria do plano mental, também dão nascimento às cores mais delicadas e constantemente cambiantes, ondas de matizes variados como as nuances da madrepérola, etéreas e luminosas em um grau indescritível, envolvendo todas as superfícies e penetrando todas as formas, de maneira que cada uma delas apresenta uma harmonia de cores ondulantes, vividas, luminosas e delicadas, inclusive muitas jamais vistas na Terra. As palavras não podem dar ideia da delicada beleza e brilho das combinações desta matéria sutil, plena de vida e movimento. Todos os videntes que a contemplaram, hinduítas, budistas, cristãos, falam dela deslumbrados com sua gloriosa beleza, e confessam sentir-se profundamente incapazes de descrevê-la. Parece que toda a descrição, por mais hábeis que sejam os termos, não serve senão para rebaixá-la e diminuí-la. As formas pensamento representam naturalmente um papel considerável entre as criaturas vivas que funcionam no plano mental. Assemelham-se às que já encontramos no plano astral, apenas que são muito mais luminosas e de colorações mais brilhantes, mais fortes, persistentes e mais cheias de vida.
À medida que as qualidades intelectuais superiores se acentuam, estas formas apresentam um contorno nitidamente mais definido e tendem para uma singular perfeição de formas geométricas, acompanhadas por uma singular pureza na luminosidade da cor. Entretanto, no estado atual da humanidade, as formas nebulosas e irregulares predominam largamente como um produto habitual das mentes mal treinadas da maioria. Ali se encontram também pensamentos artísticos de rara beleza, e não é de admirar que os pintores, depois de terem captado em uma visão de sonho algum relance de seu ideal, se impacientam por não poderem exprimir tão deslumbrante beleza com as cores pobres deste mundo inferior. Estas formas pensamentos são constituídas pela essência elemental do plano. As vibrações do pensamento modelam a essência elemental em uma forma correspondente, da qual o pensamento constitui a vida animadora. Assim, de novo temos elementais artificiais, criados de maneira idêntica aos daqueles das regiões astrais. Tudo o que já dissemos no capítulo 2, com relação à geração e importância dos elementais, pode ser repetido em relação aos do plano mental. Mas devemos levar em conta o acréscimo de responsabilidade de quem os criou em consequência da maior ação e da permanência maior, característica dos elementais deste mundo superior. A essência elemental do plano mental é formada pela mônada no estágio de sua descida, imediatamente anterior à sua entrada no mundo astral, e constitui, nas 4 subdivisões inferiores do plano mental, o segundo reino elemental. As 3 subdivisões superiores, as sem forma, são ocupadas pelo primeiro reino elemental e nele a essência elemental é projetada pelo pensamento em fulgurações brilhantes, jorros coloridos e relâmpagos de um fogo vivo, sem se incorporar em formas definidas. A essência elemental toma, por assim dizer, suas primeiras lições de atividade combinada, mas não assume ainda as limitações definidas das formas. Nas 2 grandes divisões do plano mental vivem inumeráveis inteligências, cujos corpos mais inferiores são formados da matéria luminosa e da essência elemental do plano, os seres resplandecentes que dirigem os processos da ordem natural, supervisionando as hostes de entidades inferiores, das quais já falamos, e que se submetem, em suas diversas hierarquias, aos senhores soberanos dos 7 elementos. Nota: estes seres são os Arupadevas e os Rupadevas dos hindus e budistas, os senhores dos céus e da terra dos zoroastrianos, os arcanjos e anjos dos cristãos e maometanos. São seres, como facilmente se percebe, de um vasto conhecimento, de grande poder, esplêndidos em seu aspecto, criaturas resplandecentes, de miríades de nuances, qual arco-íris, de cores celestes e cambiantes, de um porte régio e majestoso, externam uma energia calma, expressão de uma força qual não se pode resistir. Aqui se apresenta ao espírito a descrição do grande vidente cristão, quando falou de um poderoso arcanjo, trazia em sua cabeça um arco-íris, seu rosto assemelhava-se ao sol, e seus pés a colunas de fogo. Suas vozes são como o som de muitas águas, como ecos da música das esferas. São os guias da ordem natural, dirigem legiões imensas de elementos do mundo astral, de modo que suas hostes executam incessantemente os processos da natureza com uma regularidade e precisão infalíveis. No plano mental inferior, encontram-se numerosos discípulos, trabalhando em seu corpo mental, corpo geralmente chamado Maya-virupa ou corpo ilusório, quando organizado para funcionar independentemente no mundo mental, libertos por algum tempo de sua vestimenta física. Quando o corpo físico está mergulhado em sono profundo, o pensador, o homem verdadeiro, pode separar-se dele a fim de trabalhar livre de seus entraves, nessas regiões superiores. Dali ele pode ajudar e confortar seus semelhantes, agindo diretamente em suas mentes, sugerindo-lhes bons pensamentos, apresentando-lhes nobres ideias de modo mais eficaz e mais rapidamente do que quando está preso ao corpo físico.
percebe mais claramente as necessidades deles e pode, portanto, remediá-las de uma maneira mais perfeitas, e é seu mais alto privilégio e alegria auxiliar os seus irmãos que lutam, sem que estes tenham conhecimento do seu serviço ou qualquer ideia dele como o braço poderoso que os ajudou a levantar o fardo, ou da voz doce que sussurra-lhes consolos nas suas aflições. Sem ser visto nem reconhecido, ele trabalha, ajudando os amigos e os inimigos, com a mesma alegria e liberdade, distribuindo aos seres humanos correntes de forças benéficas que fluem dos grandes auxiliares das esferas mais altas. Encontramos também, às vezes, nesta região, as formas gloriosas dos mestres, embora residam em geral numa subdivisão mais elevada do mundo sem forma, e outros grandes seres podem vir também, quando alguma missão de compaixão requer a manifestação neste nível inferior. Entre os seres que funcionam conscientemente neste plano, humanos ou não, estejam em um corpo ou não, a comunicação é praticamente instantânea, porque se produz com a rapidez do pensamento. As barreiras do espaço não têm aqui poder algum de separação, e qualquer alma pode entrar em contato com qualquer outra, basta dirigir sua atenção para ela. Não somente a comunicação é assim rápida, mas é igualmente completa, se as almas estão, mais ou menos, no mesmo grau de evolução. Aqui não há palavras que entravem ou demorem as comunicações, mas a totalidade do pensamento flui de um ao outro, ou mais exatamente talvez, cada um vê o pensamento tal como é concebido pelo outro. As verdadeiras barreiras entre as almas são as diferenças de evolução existentes entre elas. A alma menos evoluída pode conhecer a mais evoluída, na medida em que é sensível a esta, e é evidente que, unicamente a mais evoluída sente esta limitação, pois a sua percepção ultrapassa a daquela. Quanto mais evoluída for uma alma, mais tem consciência de tudo que a rodeia, e mais se aproxima da realidade. Mas o plano mental tem também os seus véus de ilusão, não devemos esquecer nunca isso, embora sejam muito menos numerosos e mais sutis do que os do mundo astral e físico. Cada alma está sempre envolta em sua própria atmosfera mental, e como todas as impressões devem vir através desta atmosfera, são todas mais ou menos distorcidas e coloridas. Quanto mais límpida e pura a atmosfera e menos colorida pela personalidade, menos ilusões podem acontecer. As três subdivisões superiores do plano mental são o habitado pensador, que reside em uma destas subdivisões, conforme seu grau de evolução. A imensa maioria vive no nível menos superior, em diversos graus de evolução. Um número de almas, comparativamente poucas e altamente intelectuais, habita o segundo nível. Empregando uma frase mais aplicável ao plano físico do que ao mental, diremos que o pensador ascende a uma região quando a matéria mais sutil dela prepondera nele e, assim, tornando necessário esta mudança. Não há, naturalmente, ascensão, nem mudança de lugar, apenas o pensador recebe as vibrações desta matéria mais sutil e pode responder às mesmas, e ele mesmo é capaz de emitir forças que fazem vibrar as partículas mais tênues. É indispensável que o estudante se familiarize com o fato de que seu progresso na escala da evolução não implica nenhuma mudança de lugar, mas o torna simplesmente cada vez mais apto para receber impressões. Todas as esferas estão em torno de nós, a astral, mental, búdica, nirvânica, e outras ainda mais superiores, até a vida suprema de Deus. Nenhuma necessidade temos de mover-nos para as encontrar porque estão aqui. Mas a nossa incapacidade de recepção nos separa delas mais eficazmente do que o fariam milhões de quilômetros. Somos conscientes somente daquilo que nos afeta, que provoca vibrações em nós como resposta, e à medida que nos tornamos mais receptivos, ao absorvermos matéria crescentemente sutil, entramos em contato com esferas cada vez mais sutis. Quando, pois, falamos de ascensão de um nível a outro,
Queremos dizer que estamos tecendo nossas vestimentas com materiais cada vez mais sutis, e podemos ter através delas contatos com os mundos mais sutis. E, interpretando ainda melhor, no ser envolto nestas vestes mais divinas, os poderes estão despertando da latência para o estado ativo e irradiando para o exterior as suas vibrações mais sutis de vida. No estágio alcançado agora pelo pensador, ele tem plena consciência de tudo que o rodeia, e possui a memória do seu passado. Conhece os corpos com que se reveste, por meio dos quais está em contato com os planos inferiores e pode atuar sobre eles e dirigi-los em uma grande medida. Prevê as dificuldades e os obstáculos que se aproximam, resultados de uma conduta negligente em vidas passadas, e se esforça para lhes infundir energias que os capacitem melhor para a execução de suas tarefas. A sua direção é, às vezes, sentida na consciência inferior como uma força imperiosamente compelidora que impõe a sua maneira e empelha uma linha de conduta cujas razões nem sempre aparecem claramente à visão confusa dos veículos astral e mental. Pessoas que executaram grandes ações, prestam, às vezes, testemunhos, afirmando terem sido conscientes de uma força interior irresistível que as impelia, colocando-as na impossibilidade de agir de modo diferente. É que estavam agindo como seres humanos reais. Os pensadores, que são as individualidades interiores, estavam agindo conscientemente através de seus corpos, que cumpriam, então, as suas funções específicas da individualidade. À medida que a evolução ocorre, todos atingirão esses altos poderes. No terceiro nível, o mais elevado da região superior do plano mental, residem os egos dos mestres e dos iniciados que são seus discípulos, tendo os pensadores aqui uma preponderância da matéria desta região em seus corpos. É desta região das mais sutis energias mentais que os mestres desenvolvem o seu trabalho beneficente para a humanidade, derramando, como ondas, nas regiões inferiores, os nobres ideais, os inspirados pensamentos, as aspirações devocionais, correntes de auxílio espiritual e intelectual para os seres humanos. Cada força aligerada irradia em todas as direções, e as almas mais nobres e puras captam prontamente estas influências auxiliadoras. Uma descoberta lampeja subitamente na mente do pesquisador paciente dos segredos da natureza, uma melodia nova encanta o ouvido de um grande músico, a solução de um problema há longo tempo estudado ilumina o intelecto do filósofo elevado, uma energia nova de esperança e amor vem revigorar o coração do filântropo infatigável. Ainda que os seres humanos se julguem abandonados e sem assistência, no entanto, suas frases, tais como este pensamento ocorreu-me, a ideia me veio, a descoberta brilhou em mim, inconscientemente testificam a verdade que o ser interno conhece, embora os olhos físicos sejam ceigos. Passemos agora ao estudo do pensador e seu veículo, tais como se apresentam nos seres humanos na Terra. O corpo da consciência, chamemo-lo de corpo mental e que a condiciona nas 4 subdivisões inferiores do plano mental, é formado de combinações da matéria destas subdivisões. Quando uma nova encarnação se prepara, o pensador, o indivíduo, a alma humana, cuja formação será explicada no fim deste capítulo, primeiramente irradia uma porção de sua energia em vibrações que se estabelecem em torno dele e o envolvem em matéria retirada das 4 subdivisões inferiores de seu próprio plano. A matéria atraída corresponde à natureza das vibrações emitidas. A matéria mais sutil responde às vibrações mais rápidas, e tomam forma sob sua influência, e a matéria mais densa responde às vibrações mais lentas, semelhante a uma corda que ressoa em resposta à outra, com o mesmo peso e a mesma tensão, mas que permanece muda em meio a um coro de notas soadas por cordas diferentes, quanto ao peso e à tensão. Assim, as diferentes espécies de matéria se agrupam em resposta às diferentes espécies de vibrações. A natureza do corpo mental com que o pensador se envolve será exatamente determinada pelas vibrações por ele emitidas,
E este corpo mental é o que se chama de mente inferior, manas inferior, porque é o pensador revestido da matéria das subdivisões inferiores do plano mental e sujeito às condições desta matéria em suas operações posteriores. Todas as energias do pensador que são sutis demais para mover esta matéria, excessivamente rápidas para dela obter uma resposta, não podem exprimir-se através